E fiz amizade com Heloísa, a mãe de Pedro, e ele hoje, formado em engenharia civil, é funcionário da IBM. Funcionário da IBM, está em viagem, por isso não está aqui. Foi por ele, Pedro, e portanto por ela que o colocou o aparelho, depois você explica um pouquinho que eu não sei. E pela Beth, eu queria que a Beth viesse aqui. A Beth, gente, vocês não imaginam como ela transmite em casa. Ela está com a gente 20 quantos? 25 anos. E quando ela chegou, estava no 6º ano do ensino fundamental. Hoje é uma pós-graduanda em Libras. Eu quero uma salva de palmas para essa minha amiga. Ela é muito envolvida com toda essa questão, querida. E agora com a palavra, doutora. Obrigada, Rosalinha querida. Eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer pelo convite. Talvez vocês venham a pensar que eu estou na contramão de vocês, mas na verdade eu não estou. Agora eu imagino que eu estou sim aqui para provocar um pouquinho de sentimentos diferentes. Então eu queria ouvir de vocês o que para você é igualdade. O que é igualdade? Vai. Não chega. Acho que não. Levanta. O que é igualdade para a senhora? As pessoas têm o direito de receber o mesmo tipo, né, de respeito, de tratamento. E o que é o surdo para você? É alguém que a gente alguém que a gente precisa ajudar muito a ficar no nosso mundo, porque ele não fez isso. Uma pessoa que está num mundo diferente. Pode ser. Em alguns momentos pode ser. Hoje, né, eu trabalho com a comunidade surda, mas eu não trabalho exatamente com a mesma comunidade surda que vocês. Vocês trabalham com os surdos que fazem libras e eu trabalho com os surdos que ouvem. E eu gostaria que essas duas comunidades pudessem caminhar juntas, porque só assim a gente vai garantir os direitos do surdo. Para mim, igualdade é cada um receber aquilo que precisa. Eu não acho que igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo. Então eu acredito que a luta do deficiente auditivo, ou do surdo, como queira, ela precisa ser pela equidade, que infelizmente a gente não tem. Eu ouvi a luta de vocês em busca de intérprete, ela é justa, ela é correta, nós precisamos ajudar para que isso aconteça. Mas eu vou trazer a minha luta, que também não é fácil. Eu trabalho com triagem auditiva neonatal, eu já vou conversar com vocês sobre isso. Coloco aparelho em bebês de 30 dias e essas crianças têm um desenvolvimento normal. Elas não falam, elas não usam libras, porque elas falam, porque elas ouvem. E vocês vão entender por que isso acontece. E aí, quando eu mando essa criança para uma escola, para que essa escola inclua, ela oferece para essa criança um intérprete de libras. Mas essa criança não precisa de intérprete. Helene, então você está dizendo que está errado ter intérprete? Muito pelo contrário. Eu só quero que os nossos governos, que as nossas políticas estejam sensíveis para cada necessidade. Nem todo surdo precisa de libra. Então vamos oferecer para ele o que ele precisa. Porque também não ajuda. Quando eu mando uma criança minha para a escola fala, não, mas eu já dei libras. A criança não faz libras. Ela precisa muitas vezes de uma prova adaptada, ela precisa de legenda, né? Então, eu quero chamar um pouquinho a atenção para vocês do que eu chamo de diversidade surda. Assim como nós, ouvintes, somos diversos, nós temos gostos, necessidades diferentes, ela usa óculos, o outro precisa de uma muleta, os surdos também. Então,
de alguns. E nós precisamos lutar por esses alguns. Né? Ninguém pode ser excluído. Mas a nossa busca precisa ser pela equidade, que é fornecer para cada um o que ele precisa, não o que eu acho que é bom. E isso é uma luta muito grande. E aí a gente vê até uma briga, né? Por isso que eu fico até um pouco preocupada de como eu posso ser interpretada. Muitas vezes a gente vê a comunidade surda, usuária de Libras, separada da comunidade de ouvintes, e isso não pode acontecer. Porque se vocês estiverem juntos, cada um lutando pela sua necessidade, a gente vai ter sim um mundo igual, né? E a gente vai ter a tão sonhada equidade. Então eu acho que eu vim aqui para provocar esse pensamento, e eu não quero que pareça em nenhum momento, nossa, ela é contrária a Libras. Não, eu não sou. Porque a gente precisa de tudo. É isso que a gente tem que entender. A gente precisa da Libras, mas a gente também precisa de uma sociedade que aceite que o surdo também pode falar e ouvir, independente do grau de perda. E a comunidade surda também precisa aceitar. Então é uma coisa muito ampla, né? É uma briga muito grande, e a gente precisa se unir, porque aí a gente vai ficar melhor. Bom, eu sou formada há quase 30 anos e eu entrei na universidade por conta de uma amiga surda, tá? Eu tinha uma amiga de infância surda e eu sempre quis trabalhar com surdo. Eu faço o que eu gosto, o meu dia a dia é surdo. Eu lembro qual é o seu sinal? Não tem. Desculpa, vocês podem fazer um para mim. Eu não tenho sinal, porque a minha comunidade surda não faz Libras. Né? Eu já tive sinal, eu fiz curso de Libras, fiz. Porém, como eu não uso, a gente esquece, né, professora? A gente precisa praticar. É como qualquer outra língua, né? Se você faz inglês e não usa, você esquece. Então, peço desculpas, mas realmente, pela falta de uso, eu me esqueci. Quando eu me formei, a necessidade do uso da Libras, para mim, era muito grande. Mas hoje, como eu trabalho com a tecnologia, com a triagem auditiva, eu não tenho a mesma necessidade. Então, vou contar um pouquinho para vocês, se eu não quero atrasar. Bom, então vocês podem achar que eu sou audiologista, né, especialista em audição, e que eu vim aqui conversar com vocês sobre as orelhas, certo? Errado. Não, eu não vim aqui conversar sobre orelhas. Eu vim aqui conversar sobre um órgão muito mais importante, que é o nosso cérebro. Vocês sabem qual é a função da orelha? A orelha é apenas uma porta de entrada. Ela é uma porta de entrada para que o cérebro seja estimulado. É lá no cérebro que todas as conexões são realizadas. E é lá no cérebro que os sons são interpretados. O problema é que o cérebro auditivo, ele se forma principalmente no primeiro ano de vida. Portanto, durante este primeiro ano de vida, se eu não tiver acesso à informação sonora, eu não terei um cérebro auditivo. Então, eu jamais serei ouvinte, mesmo que eu coloque um aparelho na minha orelha. Tudo bem? Então, o que a gente tem que pensar? Para que a gente reabilita a audição? E muito cedo, e muito precoce? Porque o que eu quero é garantir um cérebro auditivo. Eu vou mudar esse vídeo que fala um pouquinho de como esse cérebro se desenvolve. Tem legenda, tá bom? O que foi? Será que eu passei? A chave para formar um cérebro forte está na interação com adultos. Neste jogo de desenvolvimento neurológico, novas conexões neurais formadas no cérebro de um bebê jovem são utilizadas instintivamente pelo balbucio, a audição, expressões faciais, entre outros. E quando há a interação com o adulto, essa resposta reforça uma via de significados. Muito precocemente, essa interação dirigida, quando o adulto interage face a face com o bebê, é responsável por formar a arquitetura cerebral sobre a qual será construído todo o desenvolvimento futuro. Isso ajuda a criar conexões entre as diferentes áreas do cérebro,
construindo as habilidades emocionais e cognitivas que a criança necessita na vida. Por exemplo, é assim que funciona o desenvolvimento da linguagem. Quando o bebê vê um objeto, o adulto diz o seu nome. Isso faz uma conexão no cérebro do bebê entre o som ouvido e o objeto em particular. Mais tarde, adultos mostram para as crianças que estes sons também podem ser representados por letras na escrita. Cada estágio construído depende do estágio anterior. A interação adulto-bebê, que começa na infância, constrói a fundação do cérebro para todo o aprendizado, comportamento e saúde do futuro. Muito bem. Então, o desenvolvimento cerebral, ele acontece, a criança ela nasce com o ouvido pronto, mas o cérebro não. Então, a criança que nasce ouvinte ou surda, independente, ela depende dos estímulos que serão fornecidos a partir do nascimento para que ela construa um cérebro auditivo. O que acontece com a criança que nasce deficiente auditiva é que se ela não receber, se não tiver uma devolução, já que ela nasceu sem essa possibilidade, desses estímulos de forma muito precoce, o cérebro vai se formar sem essa informação. E aí, mesmo que eu coloque um aparelho mais tarde, esse aparelho vai emitir som, mas aqui no meu cérebro eu não vou ter a interpretação necessária para compreender. E aí o surdo não desenvolve fala, porque ele não compreende fala. Ele não teve aquele primeiro ano de escuta. E isso a gente também pode evitar. Essa é uma briga que também é de vocês. A gente precisa de um diagnóstico precoce. Precoce quanto? Na maternidade. E a gente tem uma lei de 2010 que é direito de todo brasileiro ter audição testada ao nascimento. E o motivo dessa lei é porque nós temos evidências científicas que se eu colocar um aparelho auditivo adequado, essa é uma outra briga, é uma outra luta, antes do 3º ou até mesmo antes do 6º mês de vida, a criança deficiente auditiva terá igualdade de condições no ouvinte, independente do grau de perda. Ela será ouvinte, através da tecnologia. Só que eu preciso do diagnóstico precoce e do equipamento adequado, Não é qualquer um, mas isso é possível. E aí, lógico, é a partir desse equipamento adequado e das interações com o outro que o cérebro auditivo vai se desenvolver e que eu vou fornecer para o deficiente auditivo a mesma condição de desenvolvimento de uma pessoa normal. Portanto, se ao nascimento eu não tenho estímulo, as conexões neurais não se formam. E isso faz com que o cérebro do deficiente auditivo do surdo seja diferente do cérebro do ouvinte. E é isso que é a grande diferença. Por isso que quando eu chego e quando eu recebo um bebê pequeno, eu falo para a mãe, eu estou aqui para trabalhar com o cérebro do seu bebê, não é com as orelhas. Então quem escuta é o cérebro. E quando eu sou privado dessa sensação, eu não terei mais esse cérebro pronto para esse tipo de estímulo. E aí a gente tem uma briga. Todo hospital tem que realizar triagem auditiva neonatal. A criança tem o direito de ter a audição testada e a gente tem que dar para essa criança um aparelho auditivo adequado o mais rápido possível. Essa é uma briga que também é de vocês. Isso também é igualdade. Já que existe, Hoje a gente tem aparelhos auditivos pediátricos, a gente tem um implante coclear que já pode ser utilizado a partir de 10 meses de idade e que consegue sim devolver uma audição consistente e de muita qualidade. Muito bem, nós trabalhamos então com a neuroplasticidade. A gente trabalha com a capacidade que o cérebro tem de se adequar de acordo com o estímulo que ele recebe. É diferente quando eu perco a audição na vida adulta? Sim, é diferente. É diferente. Quando eu tenho uma criança que nasce surda, o aparelho precisa ser rápido, porque ela depende daquela rapidez para poder se desenvolver como ouvinte. Mas se eu perco a audição na vida adulta, eu tenho algumas vantagens. Porque
porque eu já tenho esse cérebro. Esse cérebro foi formado antes de eu perder a audição. Então, reabilitar um adulto que perde a audição é mais fácil, mas também é urgente. Porque se eu deixar um adulto que perdeu a audição sem estímulo, o cérebro vai perdendo as conexões. Hoje a gente tem até uma relação bem forte entre surdez e demência. Por quê? Porque o fato de você não ter estímulo auditivo, que você tinha anteriormente, pode levar o seu cérebro a se deteriorar mais rápido. O impacto da perda auditiva não tratada no adulto é muito grande. Então, aquele adulto que está perdendo a audição, ele fala assim: eu vou esperar, deixa eu ficar mais velho para colocar um aparelho, deixa eu ficar mais velho para eu me tratar. Ele não imagina que depois de 90 dias de uma perda auditiva instalada, o cérebro dele começa a ficar diferente. Ele começa a perder neurônios, que vão impactar na sua capacidade de compreensão, mas também vão impactar no seu desempenho cognitivo. Então, um adulto que ouvia e perde a audição corre o risco de ter um declínio da cognição, infelizmente. E isso leva a alterações de comunicação, de fala e linguagem, de cognição, educação, isolamento social, dificuldade nos relacionamentos. A gente tem 1,5 bilhões de pessoas no mundo. E hoje, a gente sabe que os custos da perda auditiva ultrapassam 980 bilhões. É muito mais barato, de dólares, tá, gente? É muito mais barato identificar e tratar o surdo precocemente, porque você consegue inseri-lo de uma forma muito mais natural na sociedade do que você tratar o surdo que não recebeu o aparelho auditivo. Os custos são maiores e todos têm direitos. Aqui número de pessoas com perda auditiva de acordo com o grau, então a gente também tem a ilusão de que só é surdo quem tem perda profunda. Isso não é verdade. Como a gente tem diversos graus de óculos, a gente tem diversos graus de surdez, todos os graus de perda auditiva trazem um impacto no desenvolvimento cerebral e um declínio, né? Quando a criança, se é criança, um impacto no desenvolvimento. Se é o adulto, a gente pode ter um declínio aí da capacidade cognitiva. A gente ainda tem um número pequeno de pessoas que têm acesso aos aparelhos auditivos e aos implantes cocleares. E isso deveria ser outra luta. Todo mundo deveria ter o direito de receber o seu aparelho auditivo. Né? Então, se a gente for pensar aqui na nossa região, ela ainda é muito carente. A gente não tem dinheiro para fornecer aparelho auditivo e tratamento precoce para toda criança que nasce deficiente auditivo. Né? Esse é um grande problema. Bom, a perda auditiva é a segunda doença crônica mais prevalente no mundo. E ela é a maior causa na terceira idade de anos vividos com incapacidade. Então, a pessoa que envelhece com perda auditiva, ela se torna improdutiva muito mais rápido. Portanto, eu preciso garantir um tratamento muito rápido, sempre. Vocês podem sair daqui levando essa informação. A qualquer sinal de perda auditiva, procure ajuda. Procure reabilitação. Quando? Ontem. Não temos tempo. A mudança da entrada faz uma mudança estrutural no seu cérebro que muitas vezes não tem mais retorno. Bom, esperar para tratar não é uma boa pedida. Não é bom para o bebê, não é bom para o adulto, não é bom para ninguém. A surdez é uma emergência biológica, tá? E a gente tem que pensar nisso. Se eu perco a audição, eu só preciso de 90 dias para começar a ter prejuízo cerebral. Só 90 dias. É muito rápido. Eu não posso esperar. Vou esperar eu ficar mais velho, porque se eu colocar um aparelho, vão achar que eu estou velho. Aparelho não é coisa de velho. Aparelho é para quem precisa. E ele pode ser um bebê, ele pode ser qualquer idade. A gente tem um estudo muito importante de 2020 da Lancet, que prova que a deficiência auditiva não tratada, ela é mais prejudicial ao ser humano do que, por exemplo, a diabetes, a obesidade, a hipertensão.
e ela é a maior causa de demência precoce e de Alzheimer precoce. Né? Então, é para assustar? É. Mas a gente precisa reforçar que a gente tem que buscar ajuda muito rápido. Né? Depois que a gente tiver interesse de ler essa pesquisa, a perda auditiva hearing loss aparece como a primeira causa de demência precoce. E na frente de patologias muito importantes, hipertensão arterial, obesidade, diabetes, essas também causam prejuízos, mas a perda auditiva ela é pior. E a gente minimiza. A perda auditiva ela dobra o risco de demência mais do que qualquer outro fator isolado. E o uso do aparelho auditivo precisa ser encorajado em qualquer idade. Então, quem nasce deficiente auditivo precisa receber o mais rápido possível e quem ensurdece em qualquer tempo da vida precisa receber o mais rápido possível. Ouvir melhor, sem dúvida nenhuma, é viver melhor. Se eu tenho a possibilidade de dar a audição, por que eu não daria? A gente vai ter surdos que conseguem ouvir através da tecnologia e surdos que não conseguem ouvir através da tecnologia. Ambos merecem ajuda, ambos merecem respeito e ambos merecem atenção não igual, diferente. Uns precisam de libras, outros não, vão ter outras necessidades. E a gente tem que aprender a lutar pelos dois grupos, não por um só, não levantar uma bandeira só, né? Porque isso às vezes é uma tendência que eu acho que só prejudica a comunidade inteira. E o que é melhor? Estou acabando, Carlita. O que é melhor? Aparelho ou implante? De novo, gente, o melhor é o que atende à necessidade. O aparelho auditivo, ele devolve a audição em alguns graus de perda. Porém, quando a perda é muito grande, ele não dá acesso aos sons de fala. Então, ele funciona como um enfeite. Ele está lá, a pessoa recebe os sons ambientais, mas não recebe fala a ponto de poder se desenvolver. Então, essas pessoas precisam do implante coclear. E o implante coclear é o meu milagre. Ele é o meu milagre. Hoje eu tenho uma paciente que está se formando fonoaudióloga, usuário de implante coclear bilateral. Aliás, eu tenho duas. Uma já é formada. O implante coclear é o meu milagre. Elas falam, elas têm uma vida normal. E se vocês conversarem com elas, vocês só vão saber que elas são surdas se ela contar. Por quê? Porque elas tiveram condições, graças à tecnologia no tempo certo, a se desenvolver como ouvintes. Então o implante coclear é o meu milagre. A gente vê várias críticas ao implante coclear, porque em muitos casos ele é feito quem não deve, e aí quando ele é indicado de forma errada, ele dá errado, mas quando ele é indicado de forma certa, cuidadosa, no tempo certo, ele é um milagre. Ele é um milagre da tecnologia. Então eu posso usar o aparelho para pacientes com perdas menores, e esse consegue sim devolver todos os sons de fala, todos os fonemas, mas nos casos onde isso não é possível, eu preciso do implante coclear e esse também precisa ser oferecido o mais rápido possível. O implante coclear já é contemplado pelo SUS, mas ainda não tem volume para todo mundo. As filas são grandes, as pessoas esperam e essa espera impacta no prognóstico. Então a gente tem que brigar para que não tenha espera, para que a gente faça triagem, para que a gente ligue o aparelho. Essa é a minha vida, um pouquinho diferente da de vocês, mas tão importante quanto. A chave e a diferença do prognóstico, usei uma palavra médica, a chave e a diferença do resultado do meu trabalho é o tempo de privação. Então, se a criança fica privada de estímulo por um ano, meu trabalho vai ficar ruim. Mas se eu garanto que ela receba bem cedo, o meu trabalho vai ser muito bom. E a mesma coisa no adulto. A chave do resultado é o tempo. Nós lutamos contra o relógio e essa é uma luta de todos. Respeitar a diversidade da surdez é respeitar que a comunicação seja feita de acordo com a necessidade de cada um. Pode ser libras, pode ser aparelho, pode ser apenas uma legenda para facilitar a compreensão. Então eu preciso estar sensível, porque aquela pessoa precisa, e tentar garantir que ela receba o que ela precisa. Bom, então hoje eu vim aqui
pouquinho para vocês do cérebro. Espero que eu consiga sensibilizar para que a gente lute junto e não separado. Temos muita coisa para fazer juntos e transformar para que essa comunidade que se multiplica. Hoje a gente tem um aumento do número de pessoas com surdez, até por conta dos partos prematuros e por conta de tantos outros problemas de saúde que a gente tem. Então esse número tem crescido e a gente precisa ter sensibilidade para entender cada necessidade individual. E aí eu queria chamar, vou apresentar a Carminha. A Carmen é uma querida amiga hoje, né? Ela vai se apresentar. A Carla é minha paciente. A Carla tem uma perda severa, quase profunda, né, gente? Ela escuta bem pouquinho, mas ela é uma surda que ouve através da tecnologia. E a Carla ouve o que a gente fala, porque ela tem a tecnologia a favor dela. Isso é muito bom. Carla, agora é com você. Bom dia. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pela receptividade. Eu me senti muito bem acolhida ao momento que eu cheguei. Elaine, obrigada por ser minha anja na minha vida. Assim como ela disse sobre todas as dificuldades que a gente tem em algumas lutas, eu sou uma das pessoas que fez parte da estatística que dizia que quando a gente começa a sentir os primeiros sinais da perda auditiva, a gente não aceita, a gente ignora, a gente faz de conta que não é com a gente briga com quem não quer falar um pouco mais alto, aumentar o volume da televisão, que a gente começa a ficar muito irritado. Justamente tudo isso que a Elaine disse, eu senti na pele. Eu dizia para ela, eu estou muito irritada, eu estou cansada, eu não quero conversar, eu não produzia mais suficientemente. Por quê? Porque eu queria ficar sozinha. Eu não queria mais conversar com as pessoas, eu não tinha mais vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de estar com os familiares, porque as pessoas, o que elas fazem muitas vezes, elas viram as costas pra gente. Quantas vezes a gente está querendo conversar, querendo interagir, mas as pessoas não fazem isso porque elas não têm paciência. E tá tudo bem não ter. A gente precisa aprender a se posicionar e dizer, eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos assim como você. Vamos nos ajustar e conversar direitinho, cada um no seu tempo, porque é muito difícil. Eu senti a dificuldade de vocês. Eu sei da dificuldade quando eu tiro os aparelhos auditivos. Eu costumo dizer, eu não nasci surda. Vou contar um pouquinho para vocês como é que eu convivo com a perda auditiva. Ninguém nasce ouvindo e de repente fica surdo e diz assim, nossa, eu vou transformar isso em uma missão. Nossa, eu vou transformar isso em um negócio. Eu vou ensinar as pessoas a como lidar com isso. Eu tive que aprender. E eu não aprendi sozinha. Eu tive ajuda dos professores, ajuda dos profissionais de saúde, ajuda dos otorrinos, dos fonoaudiólogos, ajuda de quem já passou por isso. E eu precisei entender que eu não estava me transformando em uma outra pessoa. Eu não estava, recentemente eu descobri isso, que eu não estou recomeçando a vida, eu estou continuando ela de uma forma diferente. Se eu tirar os aparelhos, eu não consigo mais me comunicar com vocês. E eu não sei Libras. Eu vim aqui e estou me apaixonando por isso. Como a própria Elaine disse, é difícil, porque a gente não convive. É como se fosse países dentro de um único país. Eu não vejo os surdos que usam a Libras com muita frequência. Onde é que vocês estão?
meu coração, porque realmente eu senti a necessidade. Aonde vocês estão que eu não vejo? Aquela escola, aonde está que eu não conheço? Por quê? Porque às vezes a gente vive dividido, e o que a Helene falou é verdade. Me arrepia. A gente precisa, a gente é diferente, mas a gente precisa estar junto. E como a gente faz isso? Se posicionando. Eu nasci me aprendendo a me posicionar? Não. Eu tive que aprender. E hoje, às vezes, a gente, para poder seguir em frente, a gente vai ter que deixar algumas pessoas para trás. Às vezes, aquela pessoa que a gente vai deixar para trás é da nossa família. Porque ela não aceita, mas a gente não pode se sentir diminuído. A gente tem o nosso valor. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, rapidamente, como é que eu convivo com a perda auditiva. Esse QR Code é da minha rede social, é do Instagram, depois eu deixo para vocês, a gente compartilha, tá? Se tiver muito pequenininho. E aí eu vou contar, perdão. É a Para setinha vocês pro um lado. pouquinho. Quem sou eu? Eu sou a Carla Godoy, eu sou uma surda oralizada, nasci ouvindo e fui perdendo a minha audição de forma gradativa. Eu sou publicitária por formação, eu tenho um MBA em gestão de pessoas, em gestão de negócios, eu tenho formação em coaching, sou mentora de carreira, mas isso tudo é só currículo, né? Porque fora isso, o que eu sou? Eu sou uma mãe, uma filha, uma esposa, uma amiga, um ser humano movido por sentimentos e que está aqui para sentir a vida, como ela precisa ser sentida. A minha perda foi progressiva, ela é considerada como um fator genético, ainda sem uma causa definida. A surdez é uma caixinha de surpresa. Por isso que eu falo, às vezes eu aprendi, porque eu dizia que eu era surda. E aí as pessoas diziam, não, você não é surda. Eu falei, tira o aparelho auditivo para ver o que eu vou fazer. Você é surda, não consegue se comunicar. Surdo para mim é quem não ouve, é quem não consegue se comunicar. Né? E aí algumas pessoas dizem, você não pode falar que você é surda. Eu falei, gente, eu sou. Eu só não sou quando eu falar. Tira o aparelho e vai conviver comigo. Não vai conseguir, não vai aguentar ficar 10 minutos. Né? E o que, quando falamos de medos e crenças, a gente tem muito medo do que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai achar. E às vezes a gente esquece de olhar para a gente. Quem de fato eu sou? Será que eu me conheço suficientemente para dizer para as pessoas? Não, eu não vou deixar nenhum medo de achar que eu estou fazendo mímica, que eu estou fazendo gestos, que eu estou fazendo sinais, que é feio. Ou senão, qualquer um que não está ouvindo bem e fala assim, pode repetir? O que as pessoas normalmente falam? Está surdo? Está escutando? Está distraído? Quantas vezes a gente não presenciou isso e quantas vezes a gente não fez isso? Quem aqui é familiar de surdo que é ouvinte? A pessoa, você é ouvinte e é um familiar que tem um surdo. Isso não acontece? Você tem um familiar ouvinte? Você é ouvinte. Perde a paciência? Tem conflito? Eu tenho com a minha mãe também. Porque a mãe, é difícil ela aceitar que o filho tem um problema auditivo. E aí a minha mãe diz assim, a Carla não é surda, ela só tem uma correção auditiva. Não, mamãe, eu sou surda sim. E o que acontece? Ela vai ficar brava que eu vou expor ela, mas eu vou dizer. Porque está tudo bem, a gente precisa aceitar que a vida tem um caminho e que tem coisas que a gente não tem controle. Não tem controle. O que a gente vai fazer com aquilo que a gente não tem controle? Está chovendo, vai adiantar ficar triste? Eu perdi a audição, vai adiantar eu chorar? Então, a minha mãe...
eu não escuto. E aí a gente fica naquela briga. Porque ela fala, eu estou falando, eu falo, mas eu não estou ouvindo. E aí ela fala, mas eu vou continuar falando, eu vou falar, vou continuar não ouvindo. Eu peço para ela repetir, ela repete no mesmo tom de voz. A gente não escuta. E aí o que aconteceu? Ela precisou fazer a extração dos dentes e colocar a prótese. E ela não está se adaptando com a prótese. E aí o que ela faz? Ela conversa com o dedinho na boca, porque ela tem medo da prótese pular. E aí está cada vez mais difícil a nossa comunicação. Eu falo, mãe, fala. Ela fala, eu falo, é você que não escuta. E aí está ficando, a gente precisa ter paciência. E o que a gente combinou? Eu vou chegar mais próximo de você e você vai precisar falar um pouquinho mais alto. E a gente está tentando ainda se ajustar. A gente precisa se posicionar. Dizer, não estou gostando da forma como você está me tratando. Eu preciso que você mude um pouquinho. Hoje, o que eu fiz? O que eu faço? O que eu desenvolvo? Eu sou gestora de RH, trabalho com uma construtora. E eu despertou em mim uma missão de ajudar as pessoas a entenderem a importância da conscientização da reabilitação auditiva. E isso nasceu do dia para a noite? Não. Mas eu me apaixonei por isso porque eu vi que muitos de nós sofremos. Sofremos e o quê? Calados. Não dá. Eu vou falar como eu puder, você vai escutar como você conseguir e vice-versa. A tecnologia auditiva, ela veio, eu relutei muito. Eu fiz a utilização dos aparelhos dos surdos, eu fiz até que eu não conseguia, porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde é demorado. Se a gente tem um problema, às vezes, aconteceu comigo, de ter um problema com um aparelho auditivo e não conseguir o atendimento de forma imediata. Como é que eu ia ficar? Eu não sei Libras, eu não sei me relacionar de outra forma. Como eu ia conseguir ficar sem os aparelhos auditivos por tanto tempo? E aí, uma coisa que eu queria que vocês anotassem, quem está anotando no celular, ou que levasse essa mensagem. Comodismo. O quanto será que a gente está acomodado com o que a gente vive hoje? Eu estava acomodada. Eu cheguei num ponto onde eu fiz a compra dos aparelhos auditivos, o tempo passou e eu não fiz a troca deles. A tecnologia evolui, o celular não evolui, a televisão não evolui, o carro não evolui, tudo evolui na vida. E por que os aparelhos auditivos não? E aí eu ficava. Elaine um dia me ligou e disse assim, cara, eu tenho um aparelho, porque eles sabem, eles conhecem a gente. Eu tenho um aparelho que vai te fazer a entrega que você precisa. É a questão de adequar o que a gente precisa. E as crenças do tipo, não é pra mim, eu não posso, isso é coisa de rico, é feio, eu não prendi o cabelo de jeito nenhum, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu não prendi o cabelo de jeito nenhum. Eu tinha vergonha de mostrar o aparelho. Quando chega o momento em que você está tendo conflito de relacionamento, você fala, coloca o que for aqui. E eu demorei, foi na pandemia, eu demorei 3 meses para aceitar o que a Elaine dizia para mim. Vem testar um novo aparelho. E quando eu testei, eu disse para ela, eu não sei o que você vai fazer, mas daqui eu não saio mais sem esse aparelho auditivo. E assim foi, e assim está sempre, e é essa a minha causa. Por que eu estou aqui? Para falar da minha experiência e inspirar vocês a lidar com os desafios da vida de cada um de vocês. Independente se a gente é ouvido, se é surdo oralizado, a gente é ser humano. E o que eu quero refletir, puxar vocês para uma reflexão com a minha história, com a história de vocês. Cada um tem uma história. Quem é você? Queria que vocês levassem essa pergunta. Será que eu sei quem eu sou? Quem eu sou? Não o que os outros dizem, porque os outros dizem que eu sou surdo e acabou. Que às vezes eu não tenho capacidade, e que às vezes não dá, eu sou uma pessoa difícil. Quem é? Mas de fato, quem eu sou? Pega um papel, é exercício para casa. Se não conseguir uma folha, pega uma cartolina e coloca. Vocês precisam saber quem vocês são. Quais são os
os meus desejos? O que eu quero? O que eu sinto? O que eu gosto? Qual que é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui nessa vida? O que de fato me faz sentir vivo? Quais são as minhas qualidades? A gente olha muito porque a gente precisa melhorar. A gente olha muito para os defeitos, porque as outras pessoas reclamam, mas às vezes a gente esquece o que a gente tem de bom. E é isso que nos fortalece, acordar e falar assim, eu vou fazer melhor. Eu vou convidar vocês para saírem daqui e fazer uma coisinha que seja de diferente. Olhar para vocês e falar assim, poxa, eu sou capaz, eu sou responsável e eu vou buscar fazer diferente. Marca uma consulta, vai buscar o seu diagnóstico, vai fazer os seus acompanhamentos. Se fortaleça em quem é vocês. Não deixa que ninguém fale quem vocês sejam. Porque a gente começa a se diminuir. Aquela pessoa que vira as costas para você, a gente às vezes se amargura com ela e esquece de quem está olhando para a gente estendendo a mão. Uma coisa chama-se autorresponsabilidade. E aí a gente precisa também ter a nossa. Não dá para terceirizar o que é nosso papel. E era isso, gente. Eu queria dizer para vocês que eu tenho a deficiência auditiva. Eu só consigo hoje estar aqui, chama de milagre diário, porque todo dia eu deito surda e eu acordo tendo a possibilidade de resgatar a audição através dos aparelhos auditivos. Ainda não sou uma paciente indicada para o implante coclear. Tenho medo, gente? Tenho. Muito, muito. Mas isso vai mudar a condição que eu tenho hoje? Não. Então a gente precisa aceitar, buscar o nosso melhor, conhecer e estar nesse momento. Parabéns por vocês estarem aqui. Vocês já deram o primeiro passo de fazer algo diferente no dia de hoje e que vocês levem isso para o mundo. Obrigada. Eu preciso aprender vou aprender, pegar coisa diferente para fazer diferente. Obrigada, muito obrigada. Por gentileza, Rosani. Convido a doutora também, por gentileza, para a Rosani fazer a entrega do certificado. Obrigada.